Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Prop Talks. Você já sabe, você que acompanha o Prop Talks sabe que esse é o seu canal de podcast que fala sobre inovação e traz muito conteúdo atual e diferente de tudo que você tem ouvido sobre mercado imobiliário e tecnologia. Eu sou Gustavo Zanotto e convido você a participar de mais esse bate-papo com a gente. E quando eu falo com a gente, está aqui comigo meu grande amigo Jota Batista. Fala, Jota, como é que você está, meu amigo? E aí, Zanotto, tudo bem? Pô, vamos para mais um papo aí que eu tenho certeza que vai provocar bastante as pessoas a refletirem sobre o futuro do mercado, né? Que é o que a gente faz aqui, é o que a gente gosta de fazer, é falar um pouco sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer, ou o que talvez vai acontecer. Provocar, porque nesses papos sempre surgem alguns insights que podem ser colocados, inclusive agora, em prática, né? Ou podem ser começado a estudar, né, por um incorporador, um investidor, um dono de imobiliário, enfim, todo mundo que tem alguma relação com o mercado, algum dono de startup. Então, essa é a ideia do Prop Talks, né? E esse cara que a gente vai chamar hoje, um cara que a gente já bateu papo aí algumas vezes. Eu gosto muito da visão que ele tem, porque ele tem um background de mercado imobiliário, então conhece o mercado imobiliário, várias pontas do mercado imobiliário, mas também conhece muito bem esse novo mercado que está se abrindo aí para todo mundo, que é o mercado de criptoativos, né? Blockchain, Bitcoin, tudo mais que as pessoas acabam começando a aprender agora sobre o mercado de cripto. Então, tu imagina o cara conhecer de mercado bem para caramba e conhecer também do mercado de cripto. Acho que vai dar um papo, olha, interessante para todo mundo tirar alguns insights aí, né, Gustavo? E essa junção que você trouxe aí, que torna esse Prop Talks bastante provocativo. Aí, para quem quiser acompanhar os episódios anteriores, vai lá no Spotify, tem as conversas feitas anteriormente, que a gente já falou aqui de muita coisa boa. A gente já falou de Bitcoin, blockchain, já falamos também um pouco de cripto, já tivemos Open Bank, Open Finance, falamos das fintechs de uma maneira geral, trouxemos aqui a visão de quem atua como digital no setor imobiliário e como que esse profissional monta a sua estrutura de trabalho, olhando para conversão de fato, né? Aquela coisa assim, não vamos nos preocupar mais com tijolo, areia e cimento, vamos nos preocupar com a próxima década do imobiliário. Jota, quem está com a Vamos gente lá. hoje? Eu vou subir aqui para falar com a gente o Rodrigo Criciúnas. E aí ele vai se apresentar para a gente aí. Fala, Rodrigo, como é que vai? Fala, Jota. Fala, Gustavo. Tudo bom? Pô, legal estar com Maravilha. vocês aí no Top Talks. Obrigado aí pelo convite. E vamos bater esse papo aí. Show de bola. Vamos olhar aí o Vamos que lá. tem nas tecnologias aí. Rodrigo, esse papo aqui é uma conversa muito aberta que a gente faz, né? Só não é eu costumo dizer que só não é uma conversa de bar, porque a gente não está num bar ainda, mas Uhum. né, Zanotto, quando vê nos próximos episódios, a gente já faz seria o primeiro podcast direto de um bar, né? O que tu acha? Seria uma boa, eu acho, né? Exato. Ia ser a melhor coisa do mundo, ia ser a melhor coisa do mundo. É, mas, Rodrigo, a ideia aqui é a gente conversar bastante sobre, né, aliar o que a tua experiência de mercado imobiliário, tua experiência de criptoativos, junto com algumas coisas que tu tem visto que podem acontecer daqui para frente no mercado, né? Sempre puxando para o mercado imobiliário, mas também falando de mercados em geral. E eu quero que tu te apresente para a gente falar um pouco do Rodrigo. E eu já vou deixar uma pergunta para ti, né? Já vou deixar a bola já começa quadrada já desde o início, né, Zaroto? Redonda, na verdade, né? Porque é uma pergunta legal de responder, que é assim, como o Rodrigo, que conhece o mercado, conhece esse novo mercado que vem se formando com as criptomoedas e tal, o blockchain, como tu vê ou tu imagina que possa ser o mercado imobiliário daqui a 10 anos? Então, te apresenta um pouco para a galera aí e já responde para a gente o que tu acha. Pô, já começou, já começou com uma pergunta aí que dá para viajar bastante, né? Bem, Boa. meu nome é Rodrigo Criciúnas, fui formado em administração de empresas, sou formado em administração de empresas. E gostei muito lá no começo, depois que eu saí da faculdade, da parte financeira, né? Então, trabalhei como agente autônomo lá atrás, não existia XP, não existia BTG Massa. Pactual, né? Então, trabalhei em family office, fazia distribuição de fundos para algumas famílias ali, algumas gestoras ali, a gente fazia distribuição de fundos. Aprendi bastante nesse family office, onde tinha um estrategista-chefe bem renomado aí no mercado. Então, gostei muito da parte financeira, né? E esse family office, essa carteira foi vendida, né, para um grande banco aí, e eu não quis ir para o banco. Eu fui empreender, montei um
uma empresa imobiliária de investimentos imobiliários, fiz algumas coisas e comecei a fazer parcerias, né, com construtoras e tal, e caí na tokenização de ativos, dos securities, né, dos recebíveis ali, e fui procurar mais sobre securitização, onde eu caí na tokenização, né, onde aqui no Brasil a gente está vendo essa regulação sendo formada hoje, né, junto à CVM, os players estão sendo, os players estão junto na sandbox, junto com a CVM lá, então estamos ali nesse formando, vendo ser pavimentado essa nova via que vai ser essa via para o futuro. Então, temos alguns países que estão, respondendo já a sua pergunta, vemos alguns países que já estão mais avançados nessa ideia, e vendo aqui o que o Brasil vai adotar. Geralmente o Brasil adota o que está dando certo em outros países, né, vai atrás em linha com algum desses países aí, e vamos ver o que dá, né? Que massa, que legal. Mas não existe uma certeza. A gente não pode cravar hoje, né, Rodrigo, que vai ter uma mudança completamente disruptiva ou algo que vai transformar de fato do 100 ao 0 esse setor imobiliário. A gente ainda não tem uma visão do que pode vir a acontecer, mas a gente já pode sentir que muitas mudanças vão acontecer lá na frente. Quando a gente olha para a relação de negócios, quando a gente olha para a relação de pessoas e produtos, pessoas, produtos e empresas, a gente percebe que as tecnologias, ou elas estão facilitando demais as coisas, ou elas começam a provocar tensão, porque quando você olha que, em algum momento, a tecnologia começa a ocupar espaço e começa a fazer parte do processo, a gente percebe que a mudança já está aí, só não está enxergando quem não quer. Já está acontecendo, né? Ô Zanotto, vamos fazer um negócio inédito aqui no Prop Talks, que é trazer um convidado, outro convidado para falar com a gente aqui, que é um cara que já participou do nosso primeiro Prop Talks, e como essa conversa que ela já aconteceu algumas vezes, eu vou subir para falar com a gente aqui. Ele bateu na porta aqui para falar, e aí a gente continua já da onde a gente está, porque eu acho que dá para pegar um gancho disso que você falou, e que esse maluco aqui vai ajudar a gente a falar também. Fala, Daniel Niero. Olha aí. Fala, Rodrigão. E aí, tudo bom? Fala, Niero. Tudo bom, cara? Tudo bem. Quem já ouviu o Prop Talks, né, desde o início sabe que o Niero já participou com a gente do primeiro. A gente falou de Bitcoin, principalmente de blockchain e NFT para o mercado imobiliário. Muita gente, Niero, falou que depois que te ouviu ali ficou bastante confusa sobre o futuro e que já começou a pensar em como pode participar de alguma forma disso. E a ideia aqui, né, só para te colocar no mesmo papo, é a gente ter um papo parecido com o que a gente teve contigo, mas usando a experiência toda do Rodrigo dentro do mercado imobiliário, tudo que ele vem fazendo, para a gente explorar bastante tudo que pode acontecer no mercado aí. Mas é isso aí. E olha, conosco. E o legal de estar o Niero aqui é que o Niero participou, vamos dizer, do número 1 e entra para o número 7. Então, quer dizer, são dois marcos importantes na vida do Niero. Que moral, hein? Que moral, hein, Niero? Eu estou aqui para fazer pergunta, Rodrigo responde. É isso aí. Então, eu já queria uma resposta aí do Rodrigo do seguinte. A gente acompanha o Rodrigo, a gente tem acesso a tudo que ele posta e a tudo que ele fala nas suas redes sociais e tudo mais. E eu vejo você, Rodrigo, falar sobre muito, né? Entre tantas coisas que você fala sobre DeFi. E depois até você poderia comentar, acho que você está soltando um curso sobre isso, coisa do tipo, você poderia até comentar sobre isso depois para a galera. Mas eu entendo pouco, eu aprendo muito com você e com o Niero, eu escuto muito vocês e queria só entender o seguinte, DeFi, de fato, né, como que ele funciona? O que tem a ver, o que significa essas finanças descentralizadas? O que é isso? O que é isso? A finança descentralizada, ela roda. Primeiro, a gente tem que entender onde ela roda, né? Ela roda num sistema, vou falar do Ethereum, né? Porque eu tenho mais familiaridade com o Ethereum, mas as outras redes rodam similares, mas o Ethereum foi o primeiro que, se eu não estou enganado, o Niero que é mais antigo, né? Nesse assunto.
O Ethereum começou a rodar os contratos inteligentes ali, começaram os desenvolvedores a criar aqueles contratos inteligentes, e nada mais é do que ele tira o intermediário do meio. Ou seja, se uma ponta está ok e a outra ponta está ok, ele faz o match da operação. Então, a gente consegue, com isso, ganhar eficiência, né? Vamos trazer para o setor imobiliário ali, aquele contrato em que existem várias cláusulas que a gente tem que cumprir, ou seja, cláusula do pagamento, cláusula de desistência, o que acontece, aquelas monte de cláusulas que tem ali, a gente pode transportar isso daqui para um contrato inteligente, onde a gente não vai ter, a gente vai ter muito menos, ou nem vai ter a figura do corretor, ou da parte da imobiliária, ou da parte de... Enfim, dá para a gente tirar muito custo através dos contratos inteligentes. Isso barateia muito. Então, para quem vai comprar e para quem vai vender, vai ficar muito melhor a transação, né? A gente vai deixar menos dinheiro pelo caminho. Então, isso daí é um divisor de águas. E onde isso roda? Isso roda em um sistema, em um computador mundial descentralizado, né, que chama Ethereum, o sistema Ethereum de blockchain, onde existem milhões de pessoas validando aquelas informações e gravando na blockchain, onde tem o Ethereum Virtual Machine, né, que eles chamam EVM, onde esses contratos rodam. E você paga uma pequena taxa para rodar esses contratos nesse grande computador descentralizado. Então, mais ou menos é essa história que a gente consegue tirar daí. Perfeito. Legal. Quando a gente fala de tirar, eliminar intermediários, né? Isso é uma coisa que tem muito ruído no mercado. Né? Quando tu fala isso, já começa a se formar uma revolução. E eu vejo que essa é uma discussão que se tem há um bom tempo, né? Quando surgiu o quinto andar, que não é nada a ver até com uma estrutura que a gente está falando aqui em termos de profundidade tecnológica, né? Desse novo, a internet, né? 4.0, mas já se falava disso, vai eliminar o corretor, vai eliminar a imobiliária. O que está se mostrando é que a tecnologia, às vezes, ela está até ajudando mais do que eliminando, né? Ou ela está qualificando, que eu acho que o principal ponto, ela está qualificando. A gente tem hoje 400 mil corretores no Brasil, 50 mil imobiliárias. É provável que conforme a tecnologia vai avançando, esse número vai diminuindo. Eu acho que não para acabar, mas para ser mais qualificado, porque o cliente final, e aí eu quero ver o que Niero e Rodrigo pensam nisso também, mas eu acho que o consumidor final de varejo, né, o cara de balcão ali, tem muito pouca informação ainda. Tem muito pouca informação, não sabe muito como funciona e acaba tendo, acho que ainda por um tempo vai acabar tendo que se apoiar em quem sabe. Então, talvez, né, aí é uma viagem minha aqui, Zanotto, não sei se tu concorda, mas talvez a gente comece a ter corretores imobiliários, ou profissionais, os brokers, que entendem também de DeFi, de blockchain, e possam direcionar o cliente para uma operação dessas melhor, né, porque o cliente não vai saber ou vai ter pouco conhecimento. Talvez isso possa acontecer também, né? Em vez de ter eliminar o intermediário, a gente profissionaliza ele para ele ainda continuar ajudando, mas de uma outra forma. Só para completar, eu vejo que a NetSpace do Andrés, né, que é um dos fundadores da Movile, eles começaram digitalizando propriedade, né? Agora, há pouco tempo que eles fizeram a primeira, num modelo legal, muito interessante. Acho que eles mandaram muito bem na maneira como eles fizeram ali. E eles estão usando as imobiliárias como canal de distribuição ainda. Poderiam liberar o portal deles, né? E dizer, agora comprem imóveis aqui, 20% do imóvel, eles vão começar vendendo 20% de cada imóvel, mas eles estão usando as imobiliárias como distribuidores, né? Porque ela tem o cliente e tal, e porque ela pode explicar para o cliente como funciona. Então, acho que isso pode acontecer. Não sei se você tem a mesma ideia, a mesma visão que eu tenho. Eu vou só buscar, Rodrigo. Oi, Rodrigo, continua. Não, eu acho que justamente o que o Jota falou, eu acho que com essa eliminação do intermediário via contrato inteligente, como a gente ganha mais eficiência, mas também a gente ganha, não é todo mundo que consegue usar daquela forma crua, né, direto com a blockchain. Então, isso daí vai proporcionar diversas oportunidades para empreendedores que conseguem entender essa tecnologia em abrir startups, em abrir empresas em que facilite isso, que tenha essa visão mais tecnológica e aproveite essa eficiência que dá,
que dá como você falou, entendeu? Então, acho que o intermediário eu acho que sempre vai existir, porque o cliente que vai vender uma casa, ele não vai se especializar em blockchain só para vender uma casa. Então ele vai cair em alguma empresa, alguma startup, algum serviço em que vai facilitar isso, fazer essa, entendeu? Fazer alguma coisa nesse sentido. Eu tô vendo que o Dan um exemplo. O Dan tá incomodado. Não estou incomodado, eu estou pensando aqui. Não, eu estou pensando, só bem breve, um exemplo, né? Porque as pessoas gostam de exemplos práticos de como é que a gente pode implementar isso. Utilizando, por exemplo, DeFi, né? Imagina que eu alugue, vou dar um exemplo fictício. Imagina que exista um sistema descentralizado de contratos inteligentes que faça gestão de locação de imóvel. Então, imagina que eu vou alugar uma casa por 30 dias. E nessa casa, para eu entrar nessa casa, basta que eu chegue num lugar qualquer e transfira dinheiro, ou Ethereum, por exemplo, ou transfira Solana, ou transfira qualquer outra coisa para uma carteira. E eu quero ficar 30 dias. A diária é R$100. Então eu coloco lá, né, 30 dias adiantado de diária naquele contrato inteligente, eu transfiro dinheiro para uma carteira e a porta abre automático. Certo? A cada dia que eu fico e eu não faço check-out, é debitado um dia daquela wallet. Quando eu faço, por exemplo, se eu ultrapassar os 30 dias e eu continuar, simplesmente todos os equipamentos do imóvel, eles simplesmente cortam energia, porque não funciona mais. Entendeu? Isso é um exemplo. Só que durante esses 30 dias que o dinheiro está lá, ele pode estar rendendo numa pool de DeFi, por exemplo. Então você vê que todo o processo é feito direto com a tecnologia, entendeu? Onde a tecnologia controla o equipamento, controla tudo. Se eu saio antes, ele me devolve dinheiro. E eu ainda posso colocar um sistema reputacional, por exemplo. O contrato inteligente só aceita grana de quem tem alguém registrado que tenha pelo menos reputação de 4.5 para cima. Se um cara chega com reputação 3 e transfere dinheiro querendo entrar no apartamento, o contrato recebe o dinheiro e devolve pro cara. Tipo, eu não quero isso aqui, entendeu? E isso não precisa de ninguém, não precisa de imobiliária. Então é um exemplo, sei lá, besta, onde você tem simplesmente interagindo direto com um contrato inteligente, transferindo dinheiro para o wallet ou não. Isso de forma extremamente privada, né? Se a gente pode dizer assim. Ninguém precisa saber que você estava lá. Perfeito. Isso aí já é um negócio que, assim como, por exemplo, tu vai ver o Airbnb, ele eliminou a imobiliária, ele virou a imobiliária, né? Mesmo não tendo uma tecnologia de blockchain, mas ele conseguiu eliminar a imobiliária porque ele vai lá, tu anuncia o teu imóvel diretamente ele é um meio de pagamento, né? Ele regula o pagamento, mas a gente está falando do Airbnb 2.0, digamos assim, né? Que é tu ter uma plataforma que faça com que tu não só pague, mas tu entre e esse ponto que tu tocou de poder desligar, né, a geral do apartamento. Cara, isso pega uma dor das imobiliárias de locação, por exemplo, que elas não conseguem resolver, que é, o cara vai sair do imóvel, eu tenho que fazer o despejo do cara, o cara não tá pagando. Como é que eu faço o despejo do cara? Eu contrato alguém para tirar o cara do apartamento? Eu entro na justiça e demora muito tempo? Como é que... isso acaba ajudando a resolver. Acho que tem uma série de aplicações que isso aí pode ajudar, e em estabelecimento comercial também, fazer um negócio, um coworking, por exemplo, né? Tu pode fazer isso dentro de um coworking de maneira muito mais simples também. Isso é um exemplo. Tem vários, mas isso aí é só um. Mas, Jota, a gente esbarra também na lei do inquilinato, né? Exato. Na lei da hospedagem, né? Vai pegar uma lei de inquilinato e vai fazer isso, né? Não consegue fazer, né? Tu teria que fazer um contrato sem o amparo da lei, que daí, de outra forma, então, o amparo é maior pro inquilino. E aí tu tem um risco maior de contrato. Esse é um negócio que acho legal da gente trazer aqui para um próximo assunto. Os criptoativos, o blockchain, ele está começando agora a se discutir regulações e uma série de coisas que o governo vai começar a tentar mexer com isso também. A gente já discutiu bastante sobre como o mercado imobiliário poderia tokenizar imóveis, né? A gente já faz várias conversas dessas, como a gente poderia tokenizar imóveis, e a gente sempre acaba esbarrando em alguma coisa jurídica ou regulamentar, né? Vocês têm visto algum caminho, alguma coisa que já está evoluindo? Por exemplo, eu falei da NetSpace, os caras conseguiram driblar alguma coisa. Eu vejo que a Leak também está começando a driblar algumas coisas. Vocês têm visto um avanço nisso em termos de regulação? O Nero já conversou com o pessoal do Banco Central também. Vocês têm visto alguma coisa assim?
Cara, eu não tenho visto muita. Eu sei que tem o pessoal que está junto à CVM vendo essa parte de securities, mas não andou ainda. Então, está travado nisso aí na parte de securities, que é a minha primeira. Lá atrás, quando eu fui pesquisar da tokenização de ativos, securitização e tal, eu acho que isso daí, quando liberar, vai ser revolucionário, porque assim é uma fração do custo da securitização, né? Então, vai ter muito negócio aí feitos por pequenos. Entendo também, eu sou mais libertário, mas eu entendo também que tem que ter precisa ter alguma regulamentação, porque vai existir muitos golpes também nessa parte, né? Então, gente vendendo token sem lastro nenhum, enfim. Então, para oferecer publicamente no mercado, acredito que tenha que ter algum tipo de regulamentação, embora eu seja bem pró livre mercado, né? E aí tem aquela questão, né, Rodrigo? Se não tem uma lei específica, não tem uma regulamentação específica, não recai naquela questão da segurança. Quem garante que as coisas vão acontecer? Quem garante que de uma ponta a outra os negócios vão se formar? Quem garante que a transação vai acontecer? Pois é. E eu não acho, assim, como eu trabalhei também no mercado financeiro lá, no Family Office e tal, realmente, a tecnologia geralmente vem antes da regulamentação, né? Então, a regulamentação vem depois, a tecnologia já temos para tokenizar. Inclusive, fizemos eu, o Niero e o pessoal do grupo que a gente se conheceu lá no Clubhouse, a gente fez uma coin, sei lá, uma coin em... Como é que chamava, Niero? Chuchu Coin, é isso? A Chuchu Coin. Era um projeto aleatório. Simplesmente aleatório, em que foi criado em, sei lá, 10, 15 minutos, onde o Niero mandou para algumas carteiras e pronto, não tinha valor nenhum, mas assim, é muito fácil de criar, né? A tecnologia já está aí. E a regulamentação que isso acontece, embora eu seja mais libertário, como eu falei, se ela acontece e tem algumas regras, players maiores conseguem vir e aportar, por causa do estatuto de fundo, estatuto enfim, da empresa que vai aportar. Então, existe o dinheiro mais institucional, mais graúdo entrando para essa tecnologia. Então, não podemos ficar à sombra de uma regulamentação, porque a regulamentação traz dinheiro graúdo. Isso que é interessante. Que a gente tem que prestar atenção nessa parte. Perfeito. E aí tem um ponto que eu queria tocar num assunto que já passou aqui no Prop Talks em edições anteriores. Aí, de repente, o Rodrigo pode trazer a visão dele, assim como o Dan também pode contribuir com isso. Mas a gente fala muito do Open Bank, né? Tem se falado muito do Open Bank. E DeFi agora, que a gente está discutindo aqui. O Open Bank, ele é uma iniciativa que também, de certa forma, pretende descentralizar o mercado financeiro. E eles funcionam de forma bem diferente um do outro, né? Como que vai existir competição, vai existir um entendimento de quem é cada um, e como que cada um pode contribuir? Open Bank e DeFi. Eu estou falando de descentralização do modelo financeiro. Como é que cada um desses aí, na tua visão, Rodrigo, vai contribuir para uma melhora do setor? Ou eles, em algum momento, a gente vai ter que optar em fazer um ou outro? A gente está falando de duas coisas, ao meu ver, diferentes, né? Porque eu acho que pode haver essa interconexão, mas você está trabalhando com CeFi, né? Que é a Centralized Finance, né? Que é a finança centralizada. Então, você tem um órgão central, você tem que fazer o seu cadastro ali, você sabe exatamente o player, e essa informação circula entre os players, e essa informação fica mais descentralizada, onde você tem aquela guerra entre os players de taxas que podem te cobrar de acordo com o seu score, enfim. E na finança descentralizada você está realmente trabalhando com o mercado cru, né? Oferta e demanda ali na veia. Então, eu acho que tem oportunidades, eu acho que em alguns aspectos eles vão se encaixar, ou seja, eu tenho visto grandes players movimentando. Eu estava num
num meeting lá da AVE, que é um grande protocolo de finança descentralizada ali, de lending, né, de empréstimos, onde eles estavam falando que existe uma carteira com mais de $1 bilhão circulando pelo DeFi, onde a gente sabe a carteira, né, qual carteira é, mas a gente não sabe de quem é essa carteira. Então, $1 bilhão, provavelmente, né, eles estavam falando ali ali, em que pode ser um institucional testando os aplicativos, testando ali os protocolos de DeFi, para justamente montar algum tipo de posição, enfim, e a gente vê essa AVE, por exemplo, fazendo contratos inteligentes, cofres, né, o vaults, que eles chamam, para justamente acomodar os institucionais. Então, eles já estão falando com venture capital, com os institucionais que querem colocar dinheiro ali, para justamente ter esses contratos inteligentes com muito dinheiro para receber o varejo, né? Uhum. E já tem algum, não é a mesma coisa, mas algum banco em DeFi, assim, uma espécie de banking começando a ser criado usando a tecnologia DeFi de maneira... É que no fim vai acabar se for um banking fica meio centralizado, né? Apesar que a ideia seja descentralizar. Mas já tem grandes instituições sendo criadas, nem entrando, mas sendo criadas dentro usando o DeFi como apoio para emprestar dinheiro, não só peer-to-peer, mas fazendo um business com um negócio, ou para financiar projeto. Tem alguma coisa começando a se movimentar nesse sentido também? Cara, tem um rapaz lá que ele trabalhou na Arx Capital lá e ele saiu de lá agora, e ele deu uma entrevista bem interessante, em que hoje ele trabalha num VC, né, num Venture Capital, em que eles estão vendo muitos projetos, entendeu? Então, os Venture Capitals são os primeiros a entrar nesses projetos maiores aí, com finalidade acho que de sair depois, mas eles estão dando tração aí, dando respaldo para esses projetos maiores, justamente, e quem vai entrar vai ser... Acho que vão ser os grandes players, né? Naturalmente, né? Quando a gente fala desse assunto do mercado imobiliário, acho que a primeira coisa que vem é aquele negócio de vamos... que aí se mistura um pouco com crowdfunding e tudo mais, que vamos usar a tokenização para levantar funding para incorporador construir. Acho que esse é o negócio mais geral, assim, né? Quando tu imagina a aplicação disso, sem aprofundar muito. E tem algumas iniciativas pensando nisso, mas ainda ninguém emplacou ou não conseguiu lançar por alguma regulação, alguma coisa assim. Saindo um pouco dessa que seria a ideia, né? Tu faz um token da obra, por exemplo, a galera vai lá, investe como se fosse um crowdfunding e ganha depois no êxito, né, da venda. Saindo um pouco disso, assim, vocês conseguem trazer algum exemplo de como, de repente, a gente poderia... A gente falou um pouco da descentralização da transação imobiliária, que daí poderia eliminar o intermediário, mas alguma coisa além desse crowdfunding para gerar dinheiro, desse funding, vocês conseguem ver alguma ideia onde o blockchain pode ser usado? Pode ser, por exemplo, substituir o cartório. Eu acho que a gente vai substituir. Eu acho que o cartório vai virar vai usar o blockchain, não o cartório já está usando no Brasil, né? O blockchain. O e-notariado, acho que anunciou, né, que vai começar. Isso, Mas tem iniciativas que eu acho que vai beneficiar muito o pequeno, né? O pequeno e o pequeno médio, né? Aquela barreira de entrada que tem para você conseguir um crédito para obra, ou conseguir um crédito para você fazer... por exemplo, na Suíça tem uma iniciativa já em que tem uma empresa em que eles têm apartamentos comuns, não é nada de luxo, nada monumental, em que eles têm alguns apartamentos em capitais pelo mundo. Então, ele tem, sei lá, Espanha, Madrid, Japão, Nova York, tem apartamentos bons em que ele tokenizou e você, de forma bem lúdica, eles colocaram a planta do apartamento, não é que você vai... e dividiram em metros quadrados, ou em square feet, né? E você pode comprar aquele token no mercado, comprar deles, ou tem alguma... Você consegue comprar no mercado. E você recebe a rentabilidade disso. Ou seja, para você fazer se você quiser fazer um FII desse, né, um fundo de investimento desse, quanto que você precisaria ter para fazer
para pôr de pé essa estrutura, né? Então, Perfeito, perfeito. Ô, Dan, Oi. e na tua percepção de mudança, na tua percepção de conceito e aplicação dessas tecnologias todas que a gente está falando, quem te ouve, quem já te ouviu em algum momento, sabe o quanto você também defende esse lado da questão de você ser mais livre para executar seus processos, suas vontades e tudo mais. Você tem ou está habituado a ver isso acontecer com mais frequência? Ou você acha que a gente ainda vai demorar muito? Como foi antes de você chegar aqui para esse bate-papo, a gente jogou o Rodrigo no canto da parede dizendo o que ele enxergava que é a evolução aí para os próximos 10 anos aí, né? Sim. E a gente não tem como determinar o que é a evolução para os próximos 10 anos, mas a gente tem como determinada, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, alguma coisa de fato que a gente já vê aplicação rápida hoje para assim. Alô, cortou um pouquinho, não, para mim cortou. Voltei. A pergunta final que eu fiz existe aplicação rápida para alguma dessas tecnologias que a gente está falando? Aplicação prática, rápida mesmo. Você é um cara da praticidade, a gente ouve você dar vários exemplos. Tem aplicação prática que você fala assim, puta, isso vai acontecer da noite para o dia? Quando a gente olha para imobiliário e para qualquer outro setor de atividade econômica. Olha, é difícil listar, assim, a gente vai ficar confabulando, assim. Aplicações são essas que o Rodrigo comentou, né, que a gente está testando um monte de coisa ainda. Agora, quando a gente volta a falar do Open Bank, por exemplo, isso vai facilitar muito a vida de todo mundo, porque o Open Bank é o fato do compartilhamento de informação no sistema financeiro. Se a gente está falando sobre compartilhamento de informação, você está compartilhando informação também no sistema descentralizado. Então, hoje, a gente, por exemplo, tem que, no Open Bank, né, a gente tem que, hoje, no modelo atual, a gente tem que, por exemplo, escanear o QR Code do Pix. As pessoas têm problema para poder escanear o Pix na câmera do telefone. Com o Open Banking, você vai poder salvar sua conta bancária, por exemplo, numa loja, e você vai autorizar o varejista a debitar isso direto da sua conta, de forma segura. Então, agora, imagina quando você conseguir integrar isso com blockchain. Você conseguir, né, então, levar isso para o mercado imobiliário. Você vai ter compartilhamento de dados em todos os lugares. Então, você vai poder aplicar isso aí também em tudo que pode ser pago dentro do mercado imobiliário. Vai poder ser descentralizado. O que eu acredito na descentralização é que, como o TJ falou, como é que você acha que vai ficar os bancos? Eu acho que os bancos eles vão ser diluídos. Porque o fato de eu ter o exemplo, cara, quem tem dinheiro em conta agora, tem muita gente com dinheiro em conta parado agora que você não pode emprestar. Imagina você simplesmente começar a emprestar dinheiro para todo mundo. Qualquer empresa vai poder prestar um serviço financeiro descentralizado. Entendeu? Se a imobiliária não tiver dinheiro, ela pode chegar num pool e pegar emprestado de algum lugar. Eu posso emprestar dinheiro para a imobiliária para poder, sei lá, pagar um seguro-fiança de alguém em troca de alguma coisa. Ela foi pegar isso no mercado, ela não teve que chegar em algum lugar. Agora, imagina, por exemplo, eu vou, né, você vê que tem vários serviços aí que tem que pagar o seguro-calção, né, ou uma coisa assim, pô, imagina, você poder pegar esse dinheiro emprestado de quem várias pessoas estão cobrando FIIs super pequenos para poder fazer isso. Isso já pode ser feito hoje, só que precisa de tecnologia. Então, isso tudo que pode ser pago no mercado imobiliário, consumido, pode ser centralizado e pego dinheiro com alguém. Tudo. Mas, dinheiro, o problema é que acho que ainda não solucionaram na blockchain é o sistema de crédito. A gente não tem crédito ainda, a gente tem que colocar uma garantia ali. Mas o crédito puramente simples não tem, né? Com esse score, né, que o Open Bank permite que a gente faz essa análise do cliente, ainda não tem. Então, justamente, isso é um ponto interessante que pintou aqui, né? O Open Bank junto com a blockchain, acho que pode ser um elo bem interessante para fazer isso que o Neiro falou. Né? Exato, sistemas reputacionais descentralizados, cara. Isso é incrível, porque pensa, com uma questão de reputação, você vai poder internacionalizar o processo de empréstimo. Então, você vai poder pegar dinheiro com qualquer outra pessoa no mundo que esteja compartilhando o mesmo sistema com você. Porque isso agora, lembra que a gente comentou sobre a Web 3.0, que a gente está criando uma nova camada em cima agora, que é uma camada em um banco de dados público. Hoje o banco de dados da Fleet, da Bimob, estão em lugares centralizados que não se conectam entre si. A gente está agora virtualizando esses bancos de dados, permitindo que qualquer pessoa no planeta consiga conectar nesses bancos, consumir informação, verificar a reputação de alguém. Então, se alguém precisa fazer alguma coisa, pagar um imóvel, transferir, tudo que pode ser pago consegue ser descentralizado. E aí, cara, as possibilidades são, de fato, infinitas. Agora, respondendo a pergunta do Zanotto, tem alguma coisa agora que possa ser feita?
Não sei. Agora. Ainda está muito em teste. Está muito em teste. Agora, você imagina as possibilidades que vão começar a existir. Uma pessoa que está com juros negativos ao redor do mundo. Na Alemanha, por exemplo, lá está juros negativos. Aqui também está, mas vai subir já já. Mas, enfim, o cara está com juros negativos, governo imprimindo dinheiro para caralho, não sei o quê. Daqui a pouco, ele vai poder emprestar para uma imobiliária, que nem o Niero falou, no Brasil. Ver o score e tal. Então, assim, é a junção do macro com o micro, né? Através da blockchain, do Open Bank, enfim. Então, ele já vê score, já vê... Cara, isso daí vai surgir muita oportunidade. Fantástico. E abre uma infinidade de oportunidade, porque, por exemplo, para eu saber, eu tô na Alemanha, eu quero saber onde eu posso emprestar dinheiro, eu preciso acessar algum portal de oportunidades, né? Algum lugar em que essas ofertas estejam. Então, a gente está criando aqui um novo modelo de portal, talvez imobiliário, né? Que faz uma transação diferente do que hoje está sendo feita. Então, eu acho